Bom dia, graça e paz. Eu sou Sidney e este é o Devocional Dias Melhores. Hoje, na nossa meditação, leremos 1 Samuel 7, dos versículos 5 até o versículo 12, que diz assim: E Samuel prosseguiu: Reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Nós vemos essa história desse acontecimento com o povo filisteu contra o povo de Israel. Tem uma curiosidade para prestarmos atenção aqui. O povo de Israel se reuniu em Mispá para orar. Foi lá onde Samuel foi juiz sobre eles, significa eles confessaram seus pecados, e Samuel ofereceu holocaustos a Deus, ofereceu sacrifícios, pedindo perdão a Deus pelos pecados dos israelitas. Nesta situação de oração, eles foram atacados pelos filisteus. Quando os filisteus souberam que eles estavam ali orando, buscando a presença de Deus, os filisteus se reuniram e falaram: eles estão lá, vamos aproveitar que estão reunidos e vamos pegar eles. Os israelitas não tinham força bélica, exército para enfrentar os filisteus. Os israelitas, segundo os historiadores, ainda usavam armas de bronze, enquanto os filisteus já estavam começando a usar armas mais sofisticadas, até de ferro. E quando foram atacados, eles oraram. Samuel falou: Samuel, ora por nós, porque nós não temos em nós capacidade de enfrentar os filisteus. E Samuel orou, fez holocaustos ao Senhor, e os filisteus atacaram, enquanto Samuel ainda estava nos processos de oração. E Samuel continuou orando enquanto eles eram atacados. E aí diz que trovejou o Senhor. Então veio fortes chuvas e ventos e raios. Imagine que coisa assustadora, que fez com que os filisteus ficarem amedrontados. Mas o povo de Israel não ficou com medo. Aproveitou o medo dos filisteus e atacou eles. E um exemplo para nós é que muitas vezes, quando a gente vê os problemas surgirem, as lutas, as dificuldades, as coisas que a natureza ou que a sociedade ou que o mundo começa a ter, a gente esquece que Deus é poderoso, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, e aqueles que servem a Deus, que são servos de Deus, muitas vezes ficam com tanto medo quanto aqueles que não servem a ninguém. Nós não devemos temer as dificuldades que muitas vezes aparecem no mundo, sabendo que o nosso Deus está no controle de tudo. Alguém pode dizer: isso não tem nada a ver com Deus, não.
tudo tem a ver com Deus. Nada acontece sem que Deus não tenha o controle absoluto sobre o acontecimento. O homem não faz nada sem a permissão, sem que Deus permita que aconteça. Agora, dentro daquilo que o homem faz de mal no mundo, porque Deus às vezes usa os homens maus para punir os seus filhos que são rebeldes, dentro daquilo que eles fazem, Deus nos ama. Deus vai nos proteger dentro dessas situações. Isso que é importante que nós creiamos. Tanto que mesmo numa tempestade, numa chuva, raios, trovões, aquele povo, aquilo que aconteceu assustou os filisteus, mas não assustou aqueles que serviam a Deus, porque sabiam que Deus tinha o controle de todas as coisas. Essa confiança em Deus vai pôr as nossas atitudes a serem diferentes diante das coisas que acontecem. Saiba que todas as coisas que acontecem estão sob o controle total de Deus, total. Deus tem controle total sobre todas as coisas. E quando termina, a partir daquela situação ali, Samuel coloca uma pedra e a chama de Ebenezer, ou seja, pedra de ajuda, pedra de socorro. E depois diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus tem ajudado a cada um de nós no meio às tribulações, em meio à Covid, em meio a tantas lutas e dificuldades. É Deus quem tem nos sustentado. Por isso, coloquemos na nossa vida essa pedra que é uma pedra de ajuda, que é Jesus Cristo, que é a pedra de tropeço para o mal, para aqueles que tentam nos destruir. A nossa pedra é Jesus Cristo, a rocha onde a sua igreja está edificada. Que Cristo nos mantenha firmes e seguros nessa rocha que é Ele, para que nós possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam na sua vida e multipliquem a cada dia, em nome de Jesus. Amém.